Fala pessoal, eu me chamo Otávio e estamos aqui para mais um vídeo. Pessoal, vídeo interessante que eu deixei aqui para passar para vocês sobre ser diferente e também a gente saber utilizar a nossa vida como instrumento para melhoria para si próprio. Pessoal, o que eu quero dizer sobre esse assunto? Como a gente pode imaginar e também observar no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente foi emplacado na nossa vida para seguir uma rotina. A gente, desde que é pequeno até a nossa fase de adulto, a gente tem uma rotina. O ser humano, por muitas das vezes, ele é concentrado a ter uma rotina. Ele é imposto para ter uma rotina. Digo, uma rotina de trabalho, uma rotina de estudos, uma rotina de atividade física, uma rotina de namoro, de relacionamento, tanto faz o que se destina a essa rotina, mas somos programados para ter uma rotina, somos programados para seguir um caminho que todos seguem. O que eu quero dizer sobre esse tema de hoje é que para a gente evoluir e seguir os nossos sonhos, a gente tem que sair um pouco da caixa. Como assim, Otávio? Não entendi. Sair um pouco da caixa seria a gente tomar as nossas decisões. Se a gente tem um sonho aflorado na nossa pele de ser um empreendedor, de ser uma pessoa que quer mudar a vida financeiramente, espiritualmente, a gente tem que fazer o nosso passo, tem que dar o nosso passo, não adianta. A gente não pode sempre ficar preso em uma rotina de casa, acordou, trabalho, depois do trabalho chegou em casa e depois fazer algumas coisas em curto tempo que dá para fazer as coisas, né? Depois dormir e no outro dia repetir todo o processo, ficar sempre nesse ciclo. Acaba se tornando um ciclo que você demora anos e anos para acordar. E tem muitas pessoas, pessoas de uma geração passada, né? Elas se acostumam facilmente nessa rotina de sempre fazer a mesma coisa por muitos e muitos anos. Essa geração atual, a geração Z, e também está se criando uma nova geração, né? É uma geração, eu acabo me enquadrando, né? Porque eu sou de 2000 e dizem, né, que essa geração é uma geração Z. Mas é uma geração que não quer, cara, de jeito nenhum ficar sempre estagnada em algum lugar. É uma geração que quer sempre melhoria, quer sempre se melhorar sempre. É uma geração que, cara, não fica confortável onde está. Quer sempre alcançar novos patamares na vida. Então, com essa frase do vídeo de hoje, é importante a gente parar e pensar na nossa vida. Cara, será que eu fazendo hoje, né, o diferente, eu vou mudar minha vida? Fazer essas reflexões, sempre ficar pensando se isso vai te fazer bem. Porque se a gente sempre querer ficar na rotina, sempre querer ficar na mesmice que todas as pessoas ficam, a gente sempre vai ser só mais um. Tá entendendo? Então, é claro, no começo, quando você for tentar fazer o diferente, né, ser o diferente, um exemplo aqui, básico, você querer ser empreendedor, você querer vender o seu negócio, vender o seu peixe, independente do que for, as pessoas vão te criticar, cara. As pessoas vão te criticar e você tem que saber receber as críticas. Digo, críticas que não são construtivas, de pessoas que nunca construíram nada na vida, não construíram patrimônio, não construíram relacionamento, não construíram nada, autoridade para falar, e é aquelas pessoas que já construíram também. Então você tem que ter a mente blindada, cara. Você tem que ser uma pessoa forte, porque a partir do momento que você quer tornar o rumo diferente das pessoas, você vai ser alvo de críticas, vai ser alvo de inveja, alvo de diversas atitudes que você não esperava, mas a gente tem que ficar sempre esperando por essas atitudes negativas das pessoas. E é claro, quando vier atitudes positivas, a gente tem que receber também como feedback e agradecer sempre. Mas quando a gente toma esse passo inicial de ser diferente, as coisas melhoram pra gente. Em diversos aspectos, eu não preciso mencionar todos, mas melhoram, porque você se sente bem, você se sente naquela posição de estar se melhorando, sabe? E não ficar estagnado em um só lugar. Porque o que a gente vê muito é uma pessoa que entra no emprego,
fica anos e anos e anos na empresa, recebendo às vezes até mesmo o mesmo salário, passa 2, 3, 5 anos, recebe um aumento de 100 reais, 200, será que isso vale a pena? A moeda se desvalorizando ano a ano, será que vale a pena você estar no emprego e receber 100 reais a cada 2 anos, um ano, um exemplo? Somente após o reajuste do salário mínimo, será que isso vale a pena? Então, as pessoas hoje em dia têm que pensar nisso, cara. Tem que pensar em melhoria própria, melhorar, digo em curso, digo em currículo, porque quando você faz isso, você sabe que você está no caminho certo. As coisas começam a andar para você, você começa a ver as coisas em um outro olhar, e as coisas começam sempre se estar ao seu lado, estar ao seu favor, né? Então, a humanidade, se ela foi, como eu já falei, ela foi criada para sempre ter uma rotina, sempre andar em bando, sempre cada um tentar, né, se ajudar. Então, quando você toma um caminho diferente, um caminho sozinho, ele por inicial, né, pode ser difícil se você nunca foi por esse lado, por esse caminho, você nunca teve essa vontade de ir para um outro lado. Mas quando você começa a pegar a maldade da vida, cara, a maldade de seguir uma trilha sozinho, cara, você vai se tornar uma pessoa forte, uma pessoa que tem uma cabeça boa, você vai se tornar uma pessoa inteligente. Então, seja diferente. Esse é o assunto, esse é o tema, esse é o assunto que eu queria passar nesse vídeo, porque quando você é diferente, você vê que você está transformando a sua vida para uma melhoria, você está se melhorando intelectualmente, espiritualmente. Então, é buscar sempre mais. Buscar mais nos estudos, buscar mais no trabalho, sempre querer fazer mais, mas também, entenda, buscar mais, querer aprender mais, entenda, saber separar as coisas, porque tem pessoas que querem sempre mais, aí acaba o quê? Entrando em burnout. A pessoa acaba querendo muito, mas não acaba sabendo os seus limites próprios. Você tem que querer mais, é claro, mas você tem que saber os seus limites. Você sabe que você consegue subir uma montanha em um dia? Se você sabe que você consegue, você tem a condição física, você pode subir. Mas se você sabe que você não tem essa condição física, você nunca fez isso, não vá, cara. Porque você vai se atrapalhar, você vai se machucar e você não vai se beneficiar. Então, é a gente saber nossos limites e não ficar esperando, cara, o dia de amanhã, a gente fazer hoje, tá entendendo? E se tornar uma pessoa diferente. Porque quando você é uma pessoa diferente, uma pessoa que tem atitude, as pessoas começam a te olhar com bons olhos, te começam a olhar como uma fonte de inspiração, e isso é muito positivo, porque você se tornando inspiração, as pessoas vão tentar te imitar, vão tentar querer se espelhar em você, então isso é muito válido, pessoal. Quando as pessoas têm esse pensamento de querer fazer o diferente, elas vão começar a entender que fazer o diferente não é esquisito, é super normal, tá bom? É um assunto bem tranquilo, bem básico que eu queria passar para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, seu comentário. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.